Chegou. Queridos, começando de novo, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que bênção estarmos reunidos mais uma vez na igreja, aqueles que aqui estão e todos nós outros, a partir do nosso canal. Louvado seja Deus por sua palavra, por essa mensagem tão edificante ao nosso coração. E nós, de fato, devemos agradecer ao Senhor este privilégio. Algumas colocações importantes antes de iniciarmos. Primeiro, os irmãos já viram que eu estou com um lenço aqui. Por favor, eu não estou burlando ou desrespeitando as orientações das autoridades de saúde. Basta, os irmãos da igreja já conhecem, eu tenho uma rinite alérgica que de vez em quando me pega. E já aconteceu no púlpito de eu dar vários espirros um atrás do outro. Espero que isso não aconteça hoje. Então, exclusivamente isso, não é gripe ou qualquer outro tipo de problema que somos instruídos a não compartilharmos da comunhão com as pessoas. Outra informação importante é que hoje nós celebramos, enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil, no primeiro domingo de agosto, sempre é celebrado o Dia do Presbítero. Então eu quero publicamente registrar aqui meu louvor a Deus pela vida dos presbíteros da nossa igreja. Nós temos aqui o presbítero Antônio III, que estava há pouco na liturgia, mas eu estendo a partir dele minha palavra de louvor a Deus pela vida de cada um dos nossos presbíteros. Hoje nós temos, compondo o conselho da igreja, os presbíteros, já citei, presbítero Antônio III, presbítero Gilvan, que é o vice-presidente do conselho, presbítero Carlos, presbítero Marcel e presbítero André. Nós temos hoje 5 presbíteros compondo comigo e com o pastor Mateus, o conselho da igreja. E eu me dirijo a esses irmãos, na pessoa aqui de Antônio III, que está presente conosco, dizendo que eu louvo a Deus pela vida de vocês e desejo que o Senhor continue a sustentá-los, a guardá-los e a instruí-los para que sejam cada vez mais usados no ministério que o Senhor confiou a vocês. Claro, um presbítero, uma vez ordenado, ele não deixa de o ser. Então eu estendo minhas palavras de louvor a Deus e meus parabéns a todos os presbíteros em disponibilidade, que compõem também, fazem parte da história dessa igreja. Então sintam-se abraçados todos os presbíteros e que o nome do Senhor Jesus Cristo continue a ser glorificado através da vida de vocês. Eu quero orar agradecendo a Deus por cada um e pedindo ao Senhor que os abençoe. Exaltado seja o Senhor, Deus, para sempre. Não há outro como o Senhor. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor nos salvou e pela tua misericórdia tem nos usado na obra do Senhor. Louvo o Senhor em particular nesta manhã, neste dia, pela vida de cada presbítero, cada um que foi neste tempo ou noutro tempo escolhido pela igreja para este ofício tão importante na história da igreja do Senhor. Pai, que o Senhor esteja visitando cada um dos teus filhos, dando-lhes a graça de se sentirem-se e de fato viverem sustentados pelo Senhor, dirigidos pelo teu Espírito, cônscios da importância, do privilégio e responsabilidade que este ofício tem, mas gratos por terem sido escolhidos pelo Senhor para esse ofício, e que possam desempenhá-lo com temor e tremor, e que sejam instrumentos para a glória do Senhor no cuidado da igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é sabido dos irmãos que nós, já há algum tempo, temos tido aqui aulas das mais diversas salas da nossa escola dominical. Eu tenho o privilégio de, há algum tempo, estar à frente da sala denominada Catecúmenos 2. E deixa eu explicar assim, uma importante informação é que, neste ano, eu agreguei ao quadro de professores o aspirante Leônide, que está presente aqui conosco, e que este ano começou a trabalhar conosco na sala, e que em função da pandemia não pôde ainda dar outras aulas, mas que está trabalhando conosco na nossa sala. Deixa eu explicar para vocês que são da igreja e não conhecem, e quem não é da igreja poder compreender. Nós temos um planejamento na nossa escola dominical. Nós temos um curso na nossa escola dominical. E esta sala é a sala que necessariamente
aquela pessoa que chegou na nossa igreja e que teve um real encontro com Cristo, teve sua vida transformada e foi preparada para ser membro da igreja, essa preparação aconteceu na sala de catecúmenos 1. Nesta sala, essas pessoas recebem instruções gerais sobre a igreja, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre como nós, o que é ser um membro da igreja presbiteriana, de âmbito geral. E nós identificamos a necessidade de que nós tivéssemos, pós esta sala, uma outra sala que propiciasse um aprofundamento bíblico, doutrinário, sim, um estudo teológico mais acurado de alguns pontos importantes para esses novos membros. E claro que muitos membros da igreja já antigos já passaram por essa classe conosco e também testemunharam do quanto foi rico aprender sobre coisas que às vezes nós não aprendemos na caminhada. Então essa classe, ela tem esse intuito. Nós temos um currículo, estamos sempre revendo, mas nós temos uma base que nós mantemos na nossa sala. Nós começamos falando sobre a reforma protestante. Nós destacamos o contexto em que ela aconteceu, as implicações dela, os reflexos dela na história, aqueles que participaram deste movimento, a solidez teológica da reforma protestante. E depois estudamos sobre o ser de Deus, estudamos também sobre a salvação, como que se desenvolve a salvação, costumamos chamar na teologia da ordem da salvação. Nós estudamos também na nossa classe, esse é um dos estudos bastante discutidos, estudamos sobre o culto bíblico. Percebam a cronologia ou a progressividade dos temas. Estudamos sobre o que a Bíblia ensina sobre adoração, como um culto deve ser estabelecido. E nós também estudamos sobre o nosso sistema de governo, como se constitui a igreja presbiteriana e como ela funciona de forma mais aprofundada e discutida. Como o objetivo, o planejamento de hoje é que esta classe esteja à frente da aula, nós vamos estudar 2 itens, são mais itens, mas nós vamos procurar aqui considerar 2 itens do nosso tema sobre salvação, ou sobre a Ordos Salutis, ou a ordem da salvação. Eu estou aqui do lado com o chat do nosso canal, e à medida do possível eu vou estar olhando, e se surgirem questões ou alguma dúvida, eu posso tentar elucidar aqui à medida que nós apresentamos aqui o conteúdo. Vamos lá. Pensando em salvação, a salvação é a palavra de destaque aí no nosso estudo de hoje. Mas paralelo a esta palavra, vem algumas outras. Você vai estar acompanhando aí, porque a nossa equipe de mídia vai estar projetando. Eu coloquei para o nosso pensamento aí uma série de outras palavras. Santificação, fé, conversão, regeneração, glorificação, justificação. Você sabe o que significa cada uma dessas palavras? Se eu colocar só salvação num destaque de vermelho, eu tenho certeza que você vai identificar com facilidade. Você vai dizer assim, olha, é porque eu estava condenado ao inferno por causa dos meus pecados, e Jesus morreu na cruz, pagou pelos meus pecados e eu estou salvo. Massa. Isso está certo. Mas quando nós buscamos aprofundar um pouco mais o conhecimento, e buscamos isso à luz das Escrituras, estudando um pouco de teologia, aí eu pergunto para você, o que é santificação? Sabe dizer? O que está aí na tela, a justificação, como isso se dá? E se nós pensarmos na salvação didaticamente, o que acontece, aspas, primeiro? Alguém poderia nos responder isso? É exatamente esta a proposta da nossa aula. Nós vamos ponderar aqui didaticamente como acontece essa ordem da salvação. A ação do Senhor na história a esse sentido. E o primeiro item do nosso pensamento vai ser regeneração. Deixa eu perguntar, você sabe o que é regeneração? Vamos fazer o seguinte, eu estou aqui no canal, eu gostaria que pelo menos uma pessoa desse uma resposta para nós. O que é regeneração? Alguém poderia, através do canal, responder alguma coisa nesse sentido? Porque esse é o primeiro ato que nós estudaremos como parte da do estudo da ordem da salvação.
Ordem a regeneração, alguém tem uma ideia do que é isso? Aplicado, obviamente, ao nosso contexto de salvação. Vou esperar alguns instantes ainda, porque nós temos um delayzinho aí, até que as mensagens cheguem no chat, ou no chat, como diz o nosso professor aqui de inglês. Alguém? O que é regeneração? Temos aí, porque alguém respondeu aqui que regeneração é transformação. Olha aí, essa menina já foi minha aluna em algum momento. Não, eu sei quem é ela. Mas vamos mais, tem alguém mais? Pode nos responder o que é regeneração. É importante que nós compreendamos isso, porque no que tange à salvação, nós temos que entender como é a ação de Deus na história e na nossa história para agir para a nossa salvação. E nós, o que nós fazemos? Onde é que nós, de que maneira que nós participamos disso? A partir de onde que existe um envolvimento, não, uma entrega nossa, uma participação. Vamos lá, quando nós falamos de regeneração, eu quero dar uma definição aqui de um teólogo que eu já acompanho há algum tempo, e ele define a regeneração assim: é o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem e a disposição dominante da alma é santificada. Preste atenção, um ponto extremamente importante de regeneração, nessa definição, é compreendermos que trata-se de um ato de Deus. E o ato aqui diz que é Deus plantar. Olha só, Deus planta uma nova vida. Nós temos que compreender que a necessidade de uma nova vida é porque havia morte. Aqui nós temos uma ação exclusiva de Deus na sua soberania, conforme aquilo que Ele estabeleceu, para nós entendermos a nossa salvação. Vamos seguir um pouquinho e vamos pensar sobre a necessidade da regeneração. Sobre a necessidade da regeneração, nós temos a seguinte afirmação: a necessidade da regeneração resulta da natureza pecaminosa do homem. Nós temos alguns textos bíblicos aí na tela, mas nós vamos sempre optar por um ou mais, ou dois textos apenas, devido ao tempo. Então vamos lá para Romanos, Romanos capítulo 3. Abra sua Bíblia, por favor. Olha aí, no nosso chat nós já temos gente respondendo mais. Renovação, alguém disse, foi Carla e Bia. Deus dando vida a quem estava morto. É exatamente isso. Romanos capítulo 3, quando nós lemos a partir do verso número 11, nós lemos assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O texto ainda continua dizendo: a garganta deles é sepulcro aberto, com língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que nós temos na descrição aqui do apóstolo Paulo acerca desses que aqui estão apontados, estamos eu e você. O fundo histórico de necessidade de regeneração está na realidade da nossa queda. Porque tendo Deus nos feito, nos nossos primeiros pais, Ele nos deu vida. Só que essa vida foi roubada, ou foi trocada por nós pela morte, quando optamos pelo pecado. E o resultado do pecado, ou o salário do pecado, é a morte. Então nós nos tornamos mortos. E eu sempre costumo perguntar assim, se você já teve a oportunidade de ir, por exemplo, a um velório, e chegou lá no velório e viu o mortinho lá, ó, com mãozinha cruzada, meia no pé, todo bonitinho, cheio de flor um do lado do outro, e de repente esse morto levanta e fala assim: olha, por favor, desliga aí o ar-condicionado porque está muito frio. Já viu, não? Seria um negócio meio esquisito, né? Afinal de contas, a expectativa é que o sujeito tivesse morto. Você não vê um morto tendo vontade. Vê? Você vê um morto decidindo alguma coisa?
olha, eu estou morto aqui, mas eu gostaria que trocasse aqui a gravata que eu estou usando dentro do carro. Isso não vai acontecer, porque o sujeito morto, ele está impossibilitado de qualquer manifestação. Se nós entendemos isso no campo físico, por que muitas vezes não compreendemos no campo espiritual? Porque no campo espiritual precisamos reconhecer que a Bíblia nos ensina que nós morremos espiritualmente. Então, poxa, por que ainda insistimos às vezes em acharmos que somos nós quem nos damos a salvação, ou no popular, nós quem decidimos ser salvos? Como é que poderíamos nós plantar vida, uma vez que estávamos mortos? Alguém aqui no chat falou sobre regeneração como mudança de vida. Isso aqui é amplo demais. Por quê? Porque é uma mudança de vida, mas se nós formos tratar de mudança de vida, nós englobaríamos todo o processo da nossa salvação. Mas a regeneração define-se pontualmente em que Deus pega eu, morto espiritualmente, e faz o quê? Planta vida em mim. Isso é regeneração. Isso é o que o Senhor faz. Ele nos deu vida, estando nós mortos. Esse é um ato de Deus. Vamos seguir sobre a natureza essencial da regeneração. Primeiro aspecto, é uma mudança fundamental. Observe, como consequência do pecado, todo ser humano foi afetado, trazendo a morte. A regeneração traz o princípio da nova vida para, aí sim, uma mudança radical. Percebam que o que nós estamos compreendendo aqui é que o estado de morte é definitivo em nós, a partir de nós e no que depender de nós. A regeneração, ela caracteriza-se por uma intervenção de Deus na história e na nossa história, para onde estava morto, ele propiciar vida. Isso é regeneração. Portanto, daí o entendimento de ser algo fundamental. Vamos seguir? Olha só o alcance necessário e eficaz da regeneração. Primeiro, no intelecto. Vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso 14. Ora, acompanhe na sua Bíblia. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Preste muita atenção no que o apóstolo Paulo está ensinando. Se não acontecer regeneração, se Deus não plantar vida em nós, ou seja, se a realidade da vida espiritual não nos for dada por Deus, se Ele não agir nesse sentido, com a nossa capacidade intelectual, nós nunca vamos compreender as coisas espirituais. Compreende? Porque o nosso intelecto, por mais profundo, capaz que seja, não pode discernir as coisas espirituais. Na vontade, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo número 13. O texto diz aqui: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Queridos, entendamos o seguinte: no que tange à salvação, nós nunca, eu estou usando essa ênfase de propósito, nós nunca quereríamos Deus depois da queda, por vontade própria. Nunca. Compreende isso? Alguém diz: mas eu aceitei Jesus. Tá. Temos que compreender isso. Porque, como eu resolvi aceitar Jesus, eu preciso te dizer que, biblicamente, não. Talvez isso seja confuso para alguns. Então eu não tenho vontade? Tem. Sabe qual é a vontade minha e a sua? O pecado. Depois da queda, nós sempre vamos querer aquilo que desagrada a Deus.
Pastor, mas e uma coisa boa que eu possa fazer para ajudar as pessoas? Por exemplo, se eu sair daqui agora e passar ali na esquina, que o moço costuma assar um galeto, e eu comprar um galeto completo e procurar alguém que não tem o que comer e dar esse almoço para essa pessoa no dia de hoje. Isso não é uma coisa boa? Claro que é uma coisa boa. É uma ação de misericórdia, de fraternidade, de cuidado, de peso na consciência, seja o que for. Mas para a salvação, isso não é nada. Por quê, pastor? Porque esta ação, se ela não é fruto daquilo que já recebemos do Senhor, da vida que Ele plantou em nós, da fé que Ele vai nos dar, se estas obras, se estas ações não vêm daquilo que Deus fez primeiro em nós, mas são fruto daquilo que nós fazemos, por entendimento que devemos fazer, seja por qualquer que for a motivação, a Bíblia chama isso de trapo de imundícia. Então o senhor está dizendo que eu não devo, e que se eu faço alguma coisa para ajudar alguém, que isso não vale nada? Não estou dizendo isso não. Eu só estou dizendo que se o intuito é que isso aproxime você ou a mim de Deus, eu preciso te dizer que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque não é aquilo que eu faço que me aproxima do Senhor. E sobre as nossas emoções? Vamos lá para 1 Pedro 1,18. Lá no finalzinho da Bíblia. Lá pertinho de Apocalipse. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Verso 18. Diz assim o texto bíblico. Espera só um minuto que eu fui para a segunda carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados pelo vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Presta atenção, ele está falando aqui de forma muito clara sobre a realidade de que nós não podemos nos posicionar como se a nossa mudança de realidade fosse fruto daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós recebemos uns dos outros. Vamos dar sequência, natureza essencial da regeneração ainda, mudança instantânea. Atenção aí no texto. O texto diz assim: não é uma obra gradualmente preparada na alma. Não é um processo gradual, como a santificação. Deixa eu explicar para vocês. A regeneração não é algo que vai acontecendo. Por exemplo, eu vou aprendendo um pouquinho que eu preciso parar com isso aqui, eu consigo parar de mentir ali, eu consigo parar de enganar, eu consigo parar de ver pornografia, eu consigo parar de ser egoísta um pouquinho, e aí eu vou me regenerando. Não é isso. A regeneração, ela é um ato pontual, único do Senhor. Ele planta vida em nós. É uma mudança de morte para vida. Esse é o entendimento bíblico do tema. Vamos seguir um pouco mais. Depois de mudança instantânea, é uma mudança que se percebe em seus efeitos. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui mais. Ainda não. Qualquer dúvida pode ser colocada aí, que o que eu não souber responder, o pastor Mateus ainda está aqui, eu chamo e ele ajuda a gente. É uma obra secreta e inescrutável de Deus, que nunca é diretamente percebida pelo homem, a não ser pelos seus efeitos. Consegue compreender isso? O texto que está aqui para a nossa reflexão diz que é uma obra secreta e inescrutável. A ideia é de que a regeneração, o ato de Deus de plantar vida em nós, é uma coisa que eu e você, na nossa humanidade, não temos condições nem de conceber, nem de explicar, e muito menos de perceber que tenha acontecido, a não ser quando os efeitos daquilo que Deus fez passam a ser percebidos. A gente estava aí essa semana na conferência Camp, e nós citamos aqui algumas vezes o que é muito comum de meninos e meninas que voltam da temporada,
e que seus pais chegam aqui assim: o que vocês fizeram com meu filho? Porque voltou outra pessoa. Essa menina não é mais a mesma menina. O que aconteceu? Quando nós estamos falando de uma nova vida, esta mãe ou esse pai ou esse responsável que pergunta alguma coisa sobre um querido que foi para a temporada e voltou diferente, é porque ela não viu o momento em que Deus, tendo sido esse o caso, que Deus foi lá e plantou a nova vida. Ela está vendo os seus efeitos. Ela vira e fala: eita, fulano está diferente. Fulano, o que houve com você? Tem algo diferente em você, porque você está agindo diferente. São os efeitos da morte que deu lugar para a vida como um ato exclusivo do Senhor. Vamos seguir? Ainda sobre regeneração. Esse é o ponto último da regeneração que eu quero abordar, porque ainda quero falar sobre conversão e trazer alguns pontos para a nossa reflexão. Sobre regeneração ainda. Deus é o autor da regeneração. Obra direta e exclusiva do Espírito Santo. Só Deus opera e não há faltou um azinho aí, nenhuma cooperação do pecador. Vamos ler o texto, mais uma vez de Romanos, agora o capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Versos de 16 a 18. Olha aí. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, presta atenção nesse texto, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. É duro isso? É duro? Talvez numa visão humana, com a nossa justiça afetada pelo pecado, talvez com a nossa visão egoísta e desprovida do entendimento da morte que nós escolhemos para nós, talvez consideremos isso duro. Mas eu preciso dizer para você que o ensino ou o entendimento da regeneração ajuda-nos a entender que o foco não está em nós. Por tratar-se de uma obra exclusiva de Deus, eu e você, olha só, se eu e você formos para o inferno, ou seja, se nós não recebêssemos do Senhor nova vida, não tinha nada de errado. Porque já havíamos recebido nos nossos pais, ou os primeiros pais, a instrução de que se optássemos pelo pecado, era o pecado que nos levaria à morte. Então a justiça estaria satisfeita ali. Logo nós estamos no aspecto de corrupção total, ou de a depravação, como costumamos afirmar, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Então, tenhamos muito cuidado em que não, muitas vezes, nos coloquemos na posição de julgar Deus, dizendo que está errado que o Senhor possa dar vida a uns e a outros não. Nós estamos aqui chocando num negócio chamado soberania de Deus. A quem o Senhor vai dar essa nova vida? A quem? Não está escrito na testa. Não. Deus vai plantar essa nova vida naqueles que Ele decidiu fazer. E não sou eu que estou dizendo isso não. É o que está escrito aqui na Bíblia. O Senhor diz assim, olha, não depende de quem quer. Eu quero, Deus quer. A gente quer Deus mamon, a gente quer tudo quanto é outro Deus, menos o Deus verdadeiro. Nós só passamos a querer Deus quando Deus mesmo planta a vida em nós. Isso é regeneração. Agora a gente não vê isso acontecer. Nós recebemos isso do Senhor. E só percebemos a partir dos efeitos. Eu vou andar um pouquinho aqui, porque eu quero falar sobre conversão. Vamos lá. Vamos falar sobre conversão. O que é conversão? Alguém pode nos ajudar aí?
O meu aqui meio que parou, mas voltou. O que é conversão? Nós já falamos de regeneração, que é nova vida. Pastor, então regeneração e conversão é a mesma coisa? E aí, quem pode nos ajudar? Eu vou esperar mais um pouquinho aqui para saber quem sabe o que é conversão. Porque isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Eu converti. Converteu o quê? O dólar em real, o real em dólar? Tem uma pergunta aí, é? Cadê? Não chegou aqui ainda não no meu. Tá aqui, pronto. Não ser regenerado implica não ser salvo? Olha aí. Presta atenção. Se eu estou morto, espiritualmente falando, se eu estou morto, eu só serei salvo. O que é ser salvo? Ser salvo é ter o preço de condenação pago, pensando aqui no contexto cristológico, por Cristo. E não herdarmos a morte eterna. É sermos tirados da condição de inimigos de Deus e filhos da ira, para termos sido feitos filhos de Deus. E aí o que acontece? Eu não ser regenerado significa que eu não serei salvo? Sim. Porque só é salvo aquele que recebeu a nova vida. Ou seja, aquele em quem Deus plantou essa nova vida. Sem regeneração, não há salvação. Mais perguntas aí, não? Olha, alguém respondeu aqui, que é Érica. Respondeu sobre a conversão. Que é essa também. Mais gente, mas eu vou pegar alguns aqui, ó. Alguém está dizendo, é gerar uma nova vida em Cristo. Isso aqui não é conversão. Isso aqui é o quê? É Deus gerar, é regeneração. Entenda? Nós estamos falando do que vem agora depois desse ato único de Deus. Percebam como esse assunto é controverso às vezes. Alguém diz aí, ó, aqui, Kézia disse que conversão é mudança de rota, de caminho, mudança de vida. Olha, vamos para frente. Transformação. O Ricardo disse aí o quê? O foco sempre será Cristo Jesus. Regeneração é a mudança necessária, a única vida que todos... que todo aquele que ganha na salvação. Eu tô meio devagar aqui para entender esse trem. Vou ler de novo. Regeneração é a mudança necessária e a única na vida de todo aquele que ganha a salvação. Olha só, é uma mudança necessária sim, é única, mas entenda, aqui, se a gente entende mudança de condição, ou seja, de morto para vivo, beleza, é isso mesmo, tá? Vamos mais, conversão, alguém está falando que é arrependimento. Isso faz parte do pacote, mas não é necessariamente isso. Olha, conversão é mudança. Conversão, aqui ó, não há regeneração sem arrependimento. Essa afirmação não procede. Se regeneração é plantar nova vida, eu estou morto. Como que eu vou me arrepender se eu quero é morte? Não tem como. Eu não me arrependo para receber regeneração. Eu recebo regeneração para chegar na outra etapa. Está entendendo? Entenda. Já brincou de vivo morto? Já brincou? Eu já brinquei muito disso. Quando fala morto, a gente abaixa. Quando fala vivo, a gente levanta. Certo? Por favor, Leone, vem aqui, por gentileza. É o meu professor cooperador. Eu vou brincar de morto e vivo com ele para vocês entenderem. A câmera não vai pegar ele não, né? Mas ele fica aqui, ó. Fica ali. Vá, por favor. Longe. Dá para ver ele aí? Eu tô vendo. Dá, pronto. Morto. Vivo. Olha que negócio profundo isso. Morto. Fica aí, morto. Presta atenção. Se eu não falar com ele vivo, ou seja, se eu não der vida a ele, esse moço vai dar uma cãibra aqui, ou vai ficar sentado no chão, e vai ficar o resto da vida, até a gente tirar, porque vai começar a feder daqui a pouco, daqui da frente. Acontece assim, ó. Ele está morto, essa é a realidade espiritual. Ele só vai receber vida quando Deus faz assim, ó. Vida! Obrigado, você atuou muito bem. É assim que acontece. Esse é o sentido de regeneração. A gente está morto. Vida! O Senhor nos deu vida. Esse é o ponto de partida da coisa. Fui claro? Tem mais alguma coisa aí, não? O kkkk muito bom é o quê? É o morto-vivo? Ó, um aluno meu aí, ó.
Esse aqui eu lembro dele também. Conversão. Após regenerados, passando da morte para a vida, temos capacidade de mudar de atitudes, mudar de direção, de rota. Temos capacidade, ele acertou, é o sentido de que somos capacitados. Perdão, é só rinite alérgica, não tem gripe, não tem Covid aqui, tá? Já fiz teste, já não tenho nada, fique tranquilo. Então vamos lá, sobre conversão, uma definição. Nós vamos pegar algumas palavras que são usadas na Bíblia, que são traduzidas para o nosso português como conversão. E eu vou colocar algumas delas aqui, no Antigo e no Novo Testamento, para ajudar a gente no entendimento. No Antigo Testamento, nós temos a primeira palavra, nisham, que significa arrepender-se. Leva à mudança de propósito e de ação. E a segunda palavra, aqui citada, shub, meia volta, retornar após uma partida. Nos profetas, é a volta de Israel para o Senhor depois de haver se afastado dele. Essas duas palavras no Antigo Testamento são traduzidas como, trazem a ideia de conversão. Agora olha no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos algumas palavras que trazem a ideia de conversão. A primeira dela que é metanoia, que é uma palavra extremamente conhecida, né, para nós, que significa mudança de mente, que leva à mudança da vida, ou de vida intelectual e moral. E a outra palavra, epistrefo, é dar meia volta ou voltar atrás. A vida ativa é levada a mover-se em outra direção. É o sujeito que recebe a nova vida e que agora é capacitado a conduzir a sua história de maneira diferente. Agora, olha esta outra palavra, metamelonai. Preocupar-se consigo mesmo posteriormente. Acentua o elemento emocional. Não necessariamente, quando usada, traz a ideia de conversão verdadeira. Aqui o texto aí traz o exemplo de Judas. É o nosso remorso. É o sujeito que está preocupado com o que pode acontecer com ele diante daquela atitude. Não é um sofrimento emocional centrado em si mesmo. É um menino que fez uma trela, que quando você chega perto dele, ele já começa a falar assim: não, papai, perdão, não vou fazer de novo, não. Já viu? Na sua casa acontece? Não sei que tem filho, acontece na sua casa, não? Você já chega no menino, você fez isso? Não, papai, não vou fazer de novo, não. Desculpa, pede desculpa já para a irmã ou para o irmão. Já viu? Pronto. É um remorso, porque, na verdade, é só um receio das consequências daquilo que fez. Deixa eu ver o que temos aqui no chat. Temos pergunta aí, né? Esse Guilherme Goulart. É uma resposta ao ato de Deus, acontece a regeneração e depois a conversão. É uma mudança do nosso proceder? Espera aí, Guilherme, sou eu que estou fazendo pergunta agora. Você está me perguntando e respondendo? Mas valeu. É uma mudança no proceder, sim. Vamos ver o que mais nós temos aí. O Ricardo disse aí: importa-vos nascer de novo. Implica mudança de tudo. Sim, mas sempre precisamos ter em mente que essa mudança só se faz possível se recebermos a nova vida em Cristo. Vamos seguir? A ideia bíblica de conversão. Cuidado agora para alguns não se confundirem em alguns pontos. Conversão nacional, como a de Israel nos dias dos juízes, de Judá e no tempo dos reis e dos ninivitas. É quando uma nação é alcançada pelo Senhor e passa a servir a Deus. Olha essa que talvez, o tema eu deixei de propósito. Talvez essa definição não deveria ser essa, conversão temporária. Espera aí, a conversão ela pode ser temporária? Converteu ou não converteu? Lembra-se que eu estou falando de situações, de palavras que trazem a ideia de conversão, mas essa aqui fala de alguém que aparenta, mas não é. Não apresenta mudança de coração, aparentam conversão verdadeira. Vamos pegar Mateus 13, por favor. Mateus, capítulo 13. Lá em Mateus, capítulo 13, versos 20 e 21. Você conhece, eu tenho certeza, esse texto aí. Está falando da parábola do semeador. O que foi semeado em solo rochoso
Esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É o sujeito que recebeu, conheceu Jesus Cristo, assim, ouviu falar de Jesus Cristo, melhor dizendo, e ele fica empolgado demais. Ele fala, nossa, que negócio bom. E vai na onda da galera, e brinca, e começa a ir para a igreja, e ele acha aquilo sensacional, porque vê as pessoas em volta, e ele teve uma sensação boa. A gente confunde muito conversão com emocionalismo. Que o sujeito olhou para aquele ambiente, aquilo mexeu com ele chora, ele até desidrata e tal, e começa a viver a vida igual os outros que afirmam servir a Jesus, só que começa a enfrentar dificuldade, começa a zoação na escola, começam as oportunidades no local de trabalho, começam os problemas da vida, e essa pessoa que não teve uma experiência genuína, deixa até aquele comportamento que parecia ser de um convertido. E isso não é conversão verdadeira. Vamos no próximo item. Pronto. Da ideia bíblica de conversão, a conversão verdadeira. Olha, é a expressão externa, atenção, da obra da regeneração. Ou a mudança que a acompanha. Mudança que acompanha a regeneração. Dois aspectos. Ativo, olha aqui. Deus muda o curso consciente da vida do homem. Lembra que eu disse que é Deus quem planta e é só Deus quem faz isso? Pronto. Esse é o aspecto ativo. Quando nós e no que diz respeito a nós, o passivo é uma mudança do curso de vida do homem e sua volta para Deus. É o homem reagindo à ação de Deus. Como então, pastor, pode ser passivo se o senhor está dizendo que muda o curso da vida? E aí? Mateus diz como é. Explica para mim. Mateus está aqui até de nem vai tirar a máscara para não falar para não querer responder meu negócio. Segura aí essa pergunta, deixa eu ver como é que estão as coisas aqui no chat. Eu tinha mandado antes, pastor. Muito obrigado, me desculpe aí a minha burrice, mas tem um atraso. Obrigado. Tudo bem, está perdoado. Eu estou perdoado, por favor, me perdoe. Olha só, o que acontece? Deus planta a vida em nós. A gente estava morto, agora está vivo. Se eu estava caminhando nessa direção, e essa direção é uma direção de pecado, de afastamento do Senhor, o que acontece comigo? Eu recebo vida e eu sou capacitado por Deus a mudar a direção. Compreende? Aí eu respondo a isso. Poxa, agora eu tenho vida e eu consigo ter um novo caminho. O caminhar nesse novo caminho é um outro negócio que a gente, se tiver oportunidade, vai estudar. Que é a minha responsabilidade diante daquilo que eu recebi do Senhor. Mas quem muda o curso da minha vida é o Senhor. Esse é o curso de morte espiritual. Ele planta a vida em mim e muda o curso. Falando, agora a direção da sua vida vai ser essa. Porque nós nos tornamos novas criaturas. Claro, temos responsabilidades diante disso. Mas antes de chegar lá, é importante que nós entendamos isso daqui. Em suma, diz aí o nosso texto, é o ato de Deus pelo qual ele faz o regenerado, na sua vida consciente, voltar para ele com fé e arrependimento. Percebe que até agora nós não tivemos a iniciativa ou ação proativa nenhuma? Pastor, mas por quê? Deus viola a mim e ele faz eu ser uma nova criatura e pronto, acabou? Louvado seja Deus, porque o Senhor resolveu mudar a nossa condição. Porque ninguém ia optar por viver com Jesus se ele não plantasse essa nova vida. Nós tínhamos esta possibilidade de escolher manter a relação com Deus? Sim, até antes de optarmos pelo pecado. Depois disso, passamos a ser escravizados por ele. O Senhor, em Cristo, nos liberta. Compreenderam? Alguma pergunta mais? Se surgir alguma pergunta, por favor, Mateus, você me dá um sinalzinho para eu tentar... Opa! Surgiu um negócio chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio? Por favor, alguém?
Quem é que escreveu no chat livre-arbítrio? Está querendo dizer o que com isso? Livre-arbítrio que eu posso escolher? A palavra, a definição geral é essa. Mas deixa eu lembrar vocês, ainda bem que surgiu aqui, eu achei que não ia precisar falar. Deus não nos fez robôs. Está certo, Marta Gonçalves, está certíssimo. Mas o que é livre-arbítrio no entendimento da irmã? Deixa eu explicar. Nesse contexto, nesse conceito de salvação, Deus fez homem e mulher. Deus fez o homem. Quando eu falar homem aqui, gênero humano. A raça humana, melhor dizendo. Aí Deus deu esse negócio que a senhora está falando aí. Deus chegou e falou assim, ó, presta atenção. Para vocês manterem uma boa relação comigo, para vocês não romperem a relação comigo, basta a obediência. Aí ele estabeleceu a regra. A regra é simples. Não comam do fruto daquela árvore. Vocês podem optar. Eles receberam do Senhor esta possibilidade. E não eram robôs. Foi o que semana passada, salvo engano, o pastor Mateus esteve pregando aqui e falando sobre isso. Estava lá Eva e Adão e teve aquele contato com a serpente e tal. Eles decidiram. Presta atenção, minha irmã e os outros que aqui talvez estejam. Deixa eu ver o que surgiu mais aqui. O que nós precisamos compreender? Quando nós pegamos a nossa possibilidade de escolha e escolhemos, a nossa realidade mudou. Deixa eu pegar aqui esse guardanapo molhado. Presta atenção. Quando nós fomos feitos, Deus nos concede assim a oportunidade. Ele chega para Adão e Eva e fala assim, olha, para vocês manterem a relação comigo, vocês vão estar... É só manter a obediência. A obediência está do meu lado direito aqui. Agora, se vocês optarem, é uma escolha que vocês têm, pela desobediência, isso vai ter consequências, certo? Então, o que acontecia aqui? Nós não tínhamos o domínio, a influência escravizadora ou impositora de nada. Nem Deus impôs, vocês vão ficar só aqui em comunhão comigo. Vocês vão sempre escolher o que me agrada. Não! Essa liberdade que Deus concede antes da queda, nos coloca nessa condição. Presta atenção, irmã Marta e os demais irmãos. O que aconteceu? Nós optamos pela queda. Uma vez que optamos por aquilo que desagradava a Deus, nós passamos a ser dominados por isso. A nossa vontade agora, toda ela é pecaminosa. Aí alguém chega e anuncia, por exemplo, olha, Jesus Cristo morreu na cruz, e tarará, e liberta você. Aí aqui, quem está aqui, vai fazer o quê? Vai escolher? Não, não tem como escolher, ele está escravizado. O pecado dominou totalmente. Não tem mais livre-arbítrio. Não tem, acabou. Esse sujeito aqui só vai sair dessa condição se Deus plantar uma vida nova nele. Está entendendo? Não? Essa é a nossa realidade. Então, é importante que nós compreendamos isso. Vamos seguir aqui, porque o tempo é contra mim. Conversão repetida. Eita, pastor, que outro termo esquisito. Eu sei, mas eu vou explicar. Como a regeneração, a conversão no sentido mais estrito da palavra, não pode ser repetida. Presta atenção, o sujeito só converte uma vez. Mas o sentido aqui de conversão repetida é porque já viu alguém falar assim, poxa, eu converti de novo. Não é que Deus fez o processo de novo. É a ideia que nós vemos na Bíblia aí, do sujeito, olha só, pelo mundanismo, descuido, indiferença, pode ser despertada e renovada muitas vezes. É a ideia do sujeito que parou de buscar o Senhor, é alguém que teve vida do Senhor. Teve regeneração, foi convertido, teve a vida transformada assim. Mas aí ele entra na universidade e começa a conhecer um mundo totalmente diferente, de muita liberdade, muitas coisas, ele enfia a cara naquelas coisas. Aí depois ele fala, meu irmão, o que é que eu fiz na minha vida? Eu sou de Jesus, eu não devo estar vivendo isso. Aí ele volta para o Senhor, capacitado pelo Senhor mesmo, porque o Espírito de Deus habita nele. A ideia é como se ele tivesse se convertido de novo. Compreendeu? Vamos seguir? Olha só, esses elementos aí que estão apontados para você sobre arrependimento e fé na conversão. O arrependimento refere-se ao passado, aquilo que nos condena aos pecados, aquilo que foi. A fé ao futuro, porque a partir de que o Senhor planta nova vida em nós, nos coloca numa nova direção, é Ele quem nos dá um dom chamado fé, que nos capacita a vida para frente diferente.
Outro aspecto do arrependimento, diretamente ligado à santificação. Não vou entrar no mérito agora da santificação, mas a santificação é o que vem daqui para frente. Teríamos que falar ainda sobre justificação, mas santificação é o processo que tem a nossa responsabilidade de desenvolver aquilo que recebemos do Senhor. E a fé, em paralelo a isso, está ligada à justificação. Não vou falar nada sobre justificação hoje, porque se tivermos oportunidade, a gente volta para falar sobre isso, que também faz parte desse processo. Mas vamos adiante. Conversão. Olha, agora falando do arrependimento na conversão. Lembra-se que eu disse que Deus planta nova vida e na conversão Ele capacita a gente numa nova direção. De que maneira que esse arrependimento, o que ele alcança na vida da gente? Primeiro, o aspecto da mente, intelecto. É a mudança do modo de pensar em que a vida é reconhecida como vida de pecado, envolvendo culpa pessoal, contaminação e fraqueza. Olha aqui para mim. A mente compreende que a vida que leva está errada. É uma coisa assim, racional. Eita, isso não está certo. Compreendeu? O aspecto emocional, mudança do modo de sentimento, tristeza pelo pecado cometido contra Deus, um Deus santo e justo. Eu entendo, e agora eu, vou apontar para cá, está tudo aqui, mas só para ficar mais fácil. Agora eu sinto. Eu sofro. Eu olho para aquilo que, poxa, mas como que eu vivia assim? Olha as coisas que eu fazia, olha as coisas que eu estou fazendo, isso desagrada a Deus, porque Deus é santo, Deus é justo. Isso me machuca. Isso é obra do Senhor em nós. E o outro aspecto é o volitivo, é o da ação. É a mudança de propósito, uma decisão no íntimo de deixar o pecado e uma disposição para procurar perdão e purificação na forma de agir e de viver. Mudou ou afetou o meu intelecto, os meus sentimentos e afeta também o quê? A minha ação. Eu vou passar a viver de maneira diferente, porque eu tenho consciência, sofri pelo pecado, mas capacitado pelo Senhor na nova vida, eu vou lutar para viver diferente daquilo que eu vinha vivendo até o momento. Alguém está concordando aí, pelo menos comigo, dizendo que o livre-arbítrio depois da queda não está na Bíblia. Pronto, vamos seguir? Características da conversão. Atenção, não é um ato jurídico de Deus, isso é justificação, que eu vou explicar se tiver oportunidade para todo mundo depois. Se não, você está convidado a participar da nossa sala quando as coisas normalizarem. Mas, conversão é um ato moral e recriador, como regeneração. Não altera o estado do homem, mas sua condição. Compreende isso? A condição de condenado é transformada. Eu não estou mais condenado, agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Começa na regeneração, lá no íntimo, e cai sobre a vida consciente. É o despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. O pecador abandona conscientemente a vida pecaminosa e se volta para uma vida de comunhão e devoção. A conversão é o sujeito que tem os olhos abertos e que agora ele vai viver diferente. Ele vai lutar por isso. O autor da conversão, estamos caminhando para o final. Só Deus é o autor da conversão. Vamos ler ainda um texto, 2 Timóteo 2:25. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 2. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, o próximo, mas também o retorno à sensatez. Olha só, a instrução de Paulo a Timóteo sobre o ensino da verdade de Deus e da exortação, do cuidado, é na expectativa de que Deus faça essa obra. E é só Deus quem pode fazer. Entenda uma coisa aqui, eu não consigo mudar a vida de ninguém, você também não.
Não é por ficar apontando o dedo, por mostrar que está errado, Nós não vamos mudar a vida de ninguém dessa maneira. Nós ensinamos, vivemos e oramos para que Deus, segundo sua misericórdia, possa transformar a vida de alguém. A ação do Espírito Santo não tem intermediário. A nova vida do regenerado não se manifesta em ação consciente por seu próprio poder inerente, mas somente pelo Espírito. Eu não promovo isso em mim. Deus opera arrependimento por meio da lei e fé por meio do Evangelho. Olha aqui para mim, por favor. Quando nós pensamos em salvação, nós precisamos ter em mente o entendimento de como é que isso se processa. Senão nós corremos o risco de ficar na superficialidade, falando besteira por aí, dando para a gente um crédito que a gente não tem. Porque, olha, se nós entendemos destas coisas sobre regeneração e conversão, o último slide é uma pergunta. Fala assim, o que nos resta? Se eu entendi que eu só tenho nova vida porque Deus me deu, e que eu só tenho uma nova trajetória de vida porque Ele me capacita a isso, o que resta a mim e a você? O quê? O que nós temos aí? Alguém está perguntando o que acontece na justificação. Eu não posso responder isso hoje, porque o tempo não me permite. Posso falar no privado depois, ou numa outra aula, mas eu já dei uma dica aí, de um ato de Deus mudando o estado de condenação contra nós. O que nos resta, queridos, se entendemos a regeneração e a conversão? Sabe o que nos resta? Dentre muitas coisas, gratidão a Deus. Adoração. Humildade, porque não é porque eu ou você recebemos esse presente do Senhor que isso nos faz melhor do que ninguém. Pelo contrário, isso deveria nos levar a uma atitude extremamente humilde. Aí quando olha o erro dos outros, seja perto, seja de longe, mas é fulano. Não, eu e você só não fizemos essas coisas, só não faremos porque o Espírito de Deus nos capacita a isso. Se a gente tem uma vida diferente, que as pessoas olham e falam, eita, mas fulano realmente é diferente. É porque Deus fez isso em nós. Então o que nos resta? Gratidão a Deus, adoração ao Senhor. O que nos resta? Nos rendermos a Ele e nos esforçarmos cada vez mais por fazer, por viver, por demonstrarmos que a presença dEle é real em nós. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aí. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Aqui, chegou alguma coisa em privado aí? Não. Então, olha só. Eu sei que foi muita coisa em pouco tempo, mas eu quis lançar desses pontos de reflexão e me coloco à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto e que nós possamos adorar a Deus por termos sido regenerados e convertidos e vivemos a vida que Ele nos deu em Cristo Jesus. Ao Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Que Ele nos abençoe, permitindo Deus, nós nos encontraremos de novo às 18 horas para cultuarmos o Senhor. Pronto, o pastor Mateus está aqui me ajudando a lembrar uma coisa importante. Nós encerramos Ruth hoje e nós daremos até às 13 horas de hoje, se você quer participar da decisão do próximo livro que nós vamos expor aqui a partir do próximo domingo. Está lá em votação nos nossos canais, ou nossos meios de comunicação, nas nossas redes sociais, pronto. Naum ou Abacuque. Então você vai ter até às 13 horas de hoje para dar o seu voto. Aquele livro que recebeu a maior votação será alvo do nosso estudo a partir do próximo domingo. E quero lembrar também uma coisa sensacional. Encerrou a EBF das crianças, mas agora nós teremos, a partir da próxima semana, a escola bíblica dominical para as crianças. Olha aí, pais, a partir de hoje já, sensacional, melhor ainda. Então já está disponível no canal as aulas para os nossos filhos aprenderem mais o Senhor. Eu louvo a Deus também pelo nosso departamento infantil, que nós continuamos a crescer na palavra do Senhor. Ao Senhor toda a glória. Um cheiro, gente, fica na paz.
Obrigado, querida.